Claro que estamos numa temporada de férias, porque os jogadores estão de férias. Se os jogadores estão de férias, os torcedores também têm o direito de estar de férias. Pelo menos daquele sofrimento durante toda a temporada que o Santista vem passando nos últimos anos, vamos dizer assim. E aí, se você não tem futebol para ficar imaginando se o Santos vai ganhar, ou se o Santos vai perder, ou se o Santos vai empatar, a gente começa a pensar uma coisa, pensar outra. Pensar no reforço. Será que tem uns também que tem os torcedores também que apela pra caramba. Os caras começam a jogar uns nomes no ar assim, que meu Deus do céu. E eu só falo assim: tomam cuidado, porque os caras lá, eles são meio atrapalhados às vezes. Se eles começarem a escutar muito falar em certos nomes, eles vão atrás. Eles vão atrás, depois não vão ficar reclamando. Depois não vão ficar reclamando que o Santos contratou mais um para ficar lá para ser emprestado o ano que vem para outros de graça. Temos que tomar cuidado disso daí. Mas é claro que você começa a pensar, imaginar, porque começa a surgir um nome daqui, começa a surgir um nome dali. O nome que vem ganhando força é o nome do Gabigol, que eu acredito que esse seria o jogador para vir ao lado do Neymar para poder fazer um Santos diferente para 2026. Esse seria um nome bem legal. Agora, tem outros aí que ficam falando, mas eles vão vir só para ficar aquela mesmice durante o ano. Será que ele joga hoje? Será que vai o fulano no lugar dele? Será que ele está com sono? É aquelas coisas que os santistas já conhecem por algum tempo já. Mas é claro que eu estava analisando hoje, pensando sobre a copinha que vai começar agora em 2026, já na primeira semana praticamente do ano. Passou o Natal, passou o Ano Novo, aí a gente já começa a pensar no futebol. E o primeiro que chega é a Copinha. Eu gosto muito da Copa São Paulo. Eu acompanho a Copa São Paulo desde praticamente quando a Copa São Paulo ali, ela começou a ganhar força mesmo ali, que era só praticamente os times daqui de São Paulo e alguma coisinha a mais só. E aí você começa a analisar e começa a pensar: será que o Santos tem algum jogador na Copa São Paulo? Vai aparecer algum jogador na Copa São Paulo para poder o Santos, de repente, usar no futuro? De repente, pode aparecer alguém, porque muitos dizem que eu ouço falar que o Robinho, o Diego, o Neymar foram revelados pela Copa São Paulo. Muitos, quando vai começar a Copa São Paulo, eles começam a passar jogadores que foram revelados na Copa São Paulo. E eu não. Eu me recordo que o Neymar jogou uma Copa São Paulo, que o Santos estava, parece que ganhando do Internacional 3, 3-1, 3-1, e o Walter, o gordinho, jogava pelo Internacional. E o Walter deu trabalho naquele jogo, ele acabou e terminou o jogo 3-3 e foi nos pênaltis, e o Santos perdeu nos pênaltis. Então, vamos parar com esse negócio que a Copa São Paulo revela muitos, revela muitos. A Copa São Paulo revela jogadores que às vezes não são escondidos pelo clube, principalmente no Santos, porque às vezes não é todos os jogadores craques que saíram do Santos que disputaram Copa São Paulo, não é. Isso aí a gente sabe. Isso aí a gente sabe. Dizer que foi a Copa São Paulo que revelou o Robinho, que revelou o Neymar, que revelou o Ganso, não foi. Não foi. Mas eu quero chegar nesse ponto aí. Então a gente fica naquela expectativa, vem a Copa São Paulo, vai revelar quem será que tem ali no Santos para revelar. E aí ficam a torcida do Santos, e principalmente eu e mais outros aí que a gente acompanha, que defende muito os meninos, que o Santos tem que dar chance para os meninos, o Santos tem que pôr os meninos para jogar. E entra treinador, vem treinador, sai treinador, e eles palpitam ainda nos defeitos que têm os meninos, né? Muitos é sem intensidade, muitos
é muito prematuro ainda, tem que amadurecer mais, aquelas coisas todas que eles dão aquelas desculpas, e o Vojvoda está indo na mesma linha também, na mesma linha. Mas eu venho chegando a uma conclusão, no meus pensamentos do dia, como estou falando, não tem o Santos grandão para nós torcer, vamos então começar a imaginar algo para dizer, porque todo mundo aí só fala agora nas contratações. Contratações, é o fulano de tal, é o Pochettino, é o Lucero, é o jogador do esporte. É uma festa. E tudo da segunda divisão. Tudo da segunda divisão o ano que vem. E estamos aí pensando que vão vir. Por isso que eu digo, o Gabigol seria interessante. Esse ia mudar o patamar do Santos para o campeonato em 2026. Mas vamos ver, vamos aguardar. Resultado. A gente chega a uma conclusão que o Santos é aquela fábrica em dificuldade. É aquela fábrica que ela está com dificuldades financeiras para fabricar a sua pecinha e moldar a sua pecinha. Então, o que acontece? O Santos vai fabricando naquelas condições que só Deus sabe o jeito que é, nas maiores das dificuldades, dentro ali no CT Rei Pelé, mas na hora de usar, aí começam a colocar no time, é como eu estou falando, aí começam a aparecer os defeitos dos meninos, um tem intensidade, o outro é isso, o outro é aquilo, e quando vê o tempo vai passando, e aí quando vê o jogador já não tem mais oportunidades no Santos, e de repente saem para outros clubes de graça, praticamente de graça. E aqueles que vingam um pouquinho, que os torcedores do Santos têm aquela esperança que vai nascer não Pelé, não vai nascer um novo Pelé, mas também não vai nascer um novo Robinho também. Dentro de campo, não. Talvez também o Neymar vai ser difícil, mas a gente poderia imaginar nascer aquele jogador ali que poderia ajudar muito o Santos para frente. Mas não adianta, não adianta, porque basta o menino se destacar no campo, a proposta chega. E quando a proposta chega, não tem nem briga para o negócio. Não tem nem briga para o negócio. A primeira proposta é aceita e os meninos vão embora. Os meninos vão embora. A prova está aí, o Luca Meireles, há pouco tempo atrás aí, era menino do Sub-20, com 18 anos ali, no Sub-20, fazendo gols, metendo gols para a rede, a torcida pedindo o Luca Meireles no Santos. Não podemos, porque nós temos o Tiquinho Soares. Não podemos, porque nós temos o Tiquinho Soares. E ainda para completar, nós vamos buscar o argentino Lautaro Dias. Mas o Luca Meireles agora não. Aí apareceu a proposta lá de fora e não teve nem discussão. Não teve nem discussão. Nós vamos dar o franguinho. Mas manda um pintinho junto. Manda um pintinho junto. Não, só o franguinho. Então tá bom. Manda o frango que nós vamos assar ele e vamos comer. É mais ou menos assim os negócios ali com os meninos do Santos. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta mais os torcedores do Santos viverem pedindo: põe os meninos para jogar, põe os meninos para jogar. Na realidade é isso aí. Vai viver como está o Bom Tempo, como está o JP Sherman, como está ali o Souza, que dizem que vai chegar a proposta, e se chegar ele vai embora. E como se chegar uma propostazinha também para o Gabriel Bom Tempo, ele vai embora também, e assim vai continuando o Santos. Resultado final: não adianta mais os torcedores do Santos ficarem contando com os meninos da Vila para amanhã ou depois poder ajudar o Santos. Não! Temos que fabricar e vamos vendendo. Vamos vendendo e vamos trazendo jogadores que os nossos treinadores gostam. Aqueles jogadores já de 30, 32, 33, 34, 35 anos. Esses são os que vão ajudar o Santos dentro de campo. Essa é a nossa realidade. É a realidade do nosso Santos. Está aí o Robinho Júnior se destacando. Não fez nenhum gol nessa temporada.
Mas quando bastar o Robinho Júnior fazer o seu primeiro gol, o seu segundo gol, aí vai incendiar de propostas para o Robinho Júnior. Porque aí começa todo mundo falar que a proposta já está chegando para o Santos. E chega mesmo, e chega mesmo. Então, são coisas que iludem o torcedor do Santos. Ah, apareceu Robinho Júnior, bom jogador. E é bom mesmo, é diferenciado. Ele não tem muito medo, não. É garoto, mas com mais, quem sabe aí em 2026 aí, dando umas oportunidades a mais para ele aí no primeiro semestre, porque se ele destacar no primeiro semestre, na janela do meio do ano, ele não fica, ele vai embora, porque chega a proposta, e quando chega a proposta, ninguém rejeita, todo mundo aceita. Não importa o jeito que ela vem, se ela vem de carroça, se ela vem de caminhão ou se ela vem de jamanta. Mas a verdade é uma só: se chegar, aceita. Então, é a conclusão que às vezes eu, que tanto defendo as categorias de base, que tanto gosto de ver quando o Santos põe meninos para jogar, que muda muito o patamar do Santos quando você começa a dar chance para os garotos para eles jogarem, não adianta mais, não adianta. É ilusão do torcedor santista. É ilusão do torcedor santista. Ah, porque temos, como a gente ouve muitos, põe o Robinho para jogar, tem que ser o Robinho para jogar. Não adianta. Vai pôr o Robinho vai se destacar no primeiro semestre e na janela o Robinho será vendido, provavelmente até mesmo para a Inter de Milão, porque acho que foi ontem que eu ouvi o Fábio Sormani falando que o Robinho estava lá no San Siro vendo o jogo, parece da Inter com o Milan. Quer dizer, é aquela coisa, vamos já se acostumando, ver como que é os europeus, como que é o pessoal por lá, porque aqueles primeiros golzinhos que eu fazer no Santos é a minha porta de entrada na Europa. Então é desse jeito o nosso queridíssimo Santos Futebol Clube. É esse Santos que hoje nós lutamos para poder torcer para, quem sabe, amanhã ou depois ver um Santos diferente. Não está fácil, não. Não está fácil, não. Eu que sempre aqui talvez imaginava assim, de repente vem uma safra boa aí, o Santos lança os meninos e o Santos de novo volta a ser aquele Santos que todos nós conhecemos, aquele Santos que briga lá na ponta de cima na tabela para poder ser campeão. Não o Santos que entra num campeonato como simplesmente agora só para se defender da zona do rebaixamento. É como eu sempre falo, o campeonato tem 20 clubes, são 20 clubes disputando, mas eu quero ver aquele clube que entra para disputar a ponta de cima do campeonato. É esse que é o meu sonho de ver o Santos. Mas, é claro, e vamos aí, quem sabe, acreditar aí nos palpites dos torcedores que estão aí falando em certos nomes, que às vezes o friozinho corre aqui, ó, dá até arrepio quando você escuta. Mas como se diz, vamos ver, vamos ver. Dá uma jogada aí que pode vir o Gabigol, esse sim, Gabigol, Neymar, com esse elenco ali que terminou o campeonato jogando, de repente um trabalho bem feito, um trabalho bem legal, um Gabigol chegando, que muitos não querem, mas na minha opinião eu quero porque vai mudar o patamar do Santos, sim, ao lado do Neymar, de repente um outro jogador, como eu falei no último vídeo, lembra? Que eu disse aqui que o Santos tem que se preocupar em contratar atacante bom para fazer gols. A defesa, deixa lá atrás, porque se contratar lá o Ramos Delgado, o Oscar lá de 82, o Amaral vai continuar tomando os mesmos gols. Então vamos contratar atacantes bons, porque aí você faz lá na frente e ninguém vai ficar olhando o que vai tomar lá atrás. O Santos é mais ou menos assim, porque desde quando eu me conheço, claro que não é desde 1912, porque para muitos o Santos já leva esses gols desde 1912, então quer dizer, vamos acreditar aí que alguém chega de qualidade nesse ataque do Santos para mudar o patamar do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. E olha, o Santos com Neymar, Gabigol e de repente mais um jogador ali, estilingão
do lado ali, do lado esquerdo, do lado direito, onde for, o Santos, sim, bem trabalhado, uma pré-temporada bem legal, um início de temporada bem legal, ganhando jogos. O Santos não vai poder entrar em 2026 e perder a primeira e perder a segunda, porque aí, ó, a torcida vai desmoronar de novo. Aí vai começar toda aquela chatice de novo. Tem que entrar já ganhando jogos e quem sabe aí já buscando algo diferente já no primeiro semestre. Portanto, vamos aguardar, mas não vamos ficar iludidos que o Santos vai, como se diz, pôr os meninos para jogarem e eles vão ser a salvação da Vila, a salvação dos santistas dentro da temporada de 2026. Porque aqueles que entrarem e se destacar, provavelmente a hora que a janela abrir, o vento bate, meu amigo, não há quem segura. A primeira propostinha que chega, vai embora. É assim no Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Às vezes a gente pensa durante o dia mesmo, não tem o futebol mesmo. Ah, nós não estamos mais preocupados se o Santos vai ganhar ou vai perder. Pelo menos esse ano o Santos não perde mais. Nós estamos tranquilos agora, sossegado. Final de ano, tranquilo. O Santos não corre risco de perder jogos. Olha que maravilha. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.